E agora eu queria trazer esse daqui, porque foi algo que realmente eu comecei a praticar. Então, eu sempre fui muito precipitada nas minhas decisões. E uma coisa que eu aprendi é ouvir a voz de Deus para fazer tudo. Até para presentear uma pessoa, eu procuro ouvir a voz de Deus. E para esse tempo, agora, passando algumas situações, eu fiquei muito nervosa com o que estava acontecendo, muito angustiada. E eu disse, meu Deus, como que eu tenho que fazer? E o Senhor disse, comece a sorrir. Eu disse, como que eu vou sorrir se eu estou zangada? Ele disse, da mesma forma que você praticou o amor, comece a praticar o domínio próprio. E dentro de você existe um fruto chamado alegria. Porque normalmente o cristão só lembra do fruto do amor. Praticar o amor, praticar o amor. E eu disse, Senhor, mas como é que eu vou praticar alegria se eu não estou alegre? Da mesma forma que você praticar o amor sem amar, comece a praticar a alegria, a trazer esse fruto que está dentro de você, sem estar com vontade. E aí eu disse, então tá bom, eu vou começar a agir pela fé. Aí quando vinha uma notícia ruim, alguém lá na clínica, por exemplo, vinha me trazer alguma notícia ruim, eu disse, obrigada, tudo bem, já te dou a resposta. Aí o povo começou assim, tá normal não. E aí eu comecei a falar para elas, tudo que vocês forem me dizer a partir de agora, eu vou receber com um sorriso. E automaticamente, quando elas vêm me dar notícia ruim, que eu recebo com um sorriso, elas me devolvem com outro sorriso. E eu comecei a praticar isso diariamente. E não é que começou a trazer alegria no meu coração. E começou a mudar a atmosfera que estava ao meu redor. Porque aquilo que você preserva é igual uma planta. Se você rega, se você alimenta, se você coloca adubo, você vai ter frutos daquilo dali. Se você começa a praticar o amor, você vai ter o fruto do amor em recompensa. E se você começa a praticar o fruto da alegria, mesmo que seja pela fé, sem sentir nada, você vai também ter a colheita. E eu comecei a praticar isso pela fé e comecei a estudar a alegria que é o fruto. Consciência da alegria. Como, Marília, nesse tempo, como é que eu vou ter alegria nesse tempo, nessas coisas que estão acontecendo, com essas notícias? Pela fé. Amém? Pela fé, irmãos. A gente pratica, às vezes, o amor, não é pela fé? A alegria, para esse tempo, para esse momento, é pela fé. Sabendo que eu tenho um Deus, sabendo que eu tenho um Pai que cuida de mim, sabendo que Ele me ama, que vai cuidar de mim em todos os sentidos, como mais que vencedor, um mais que vencedor, ele não vai andar chorando, ele não vai andar com medo, ele tem a consciência que ele é mais que vencedor e ele vai andar em alegria. Na consciência que a gente vai ser provido, que vai ser guardado, a gente não vai andar em alegria? Temos que andar. Devemos viver alegres em todo lugar, em todas as situações. E se o Espírito de Deus habita em nós, a alegria está em nós. Paulo citou isso, que o reino de Deus é justiça, é paz e alegria no Espírito Santo. Isso está em Romanos capítulo 14, versículo 17. Quanto mais nós nos enchermos do Espírito Santo, mais a alegria ela vai habitar em nós. Quanto mais eu me aproximar, mais relacionamento eu tiver com o Senhor, com o Espírito Santo, mais essa alegria ela vai reinar e ela vai crescer em nossas vidas. A alegria, ela é um fruto sobrenatural. Ah, Marília, mas esses dias você não estava praticando assim, pela fé? Estava, porque até se tornar verdade no meu coração, eu prefiro praticar pela fé até se tornar verdade. Amém? Porque não precisa ser real. Precisa ser um ato de fé primeiro e depois vai ser real, porque vai se tornar comum no seu dia a dia. E o fruto do Espírito, só um comparativo, porque às vezes assim, é muito fácil eu estar num cinema assistindo um filme de comédia e eu sorrir. Isso é natural. Porque, consequentemente, aquele filme me fez eu sorrir. Então, naturalmente é fácil sorrir dessa forma. Naturalmente é fácil eu sorrir se eu ganhar um presente. Naturalmente, se eu estiver do lado da Sol, é muito fácil eu sorrir, porque ela vive sorrindo. Já é dela isso. Então,
coisas que são naturais e não está havendo um esforço, inclusive da sua carne, para fazer, isso é natural. Agora, se eu faço um esforço para fazer e eu começo a agir em um ato de fé, depois eu vou colher os frutos sobrenaturais da alegria. É onde a pessoa, às vezes, está numa circunstância muito terrível, de momento mesmo, de situações de luto, onde você olha para ela, ela está com a paz que excede todo entendimento, o reino de Deus dentro dela, que é a paz, a justiça e a alegria. Por quê? Porque é algo sobrenatural manifestado nela, ativado na vida dela. Amém? Porém, quando uma pessoa começa a sorrir numa pressão, quem vai olhar diz, está doida. Está doida numa circunstância dessa, numa situação dessa. E quem disse que nós não vivemos dentro desse contexto? Porque o evangelho para o mundo é loucura. Então a gente já vive nesse ambiente. Melhor é a gente ser dessa forma, para o mundo ser louco e viver na alegria do Senhor e desfrutando das coisas que tem no reino de Deus. Amém? Tá. E Marília, e quem determina esse fruto, ele começar a ser ativado na minha vida? É imposição de mãos? É oração? O que é? É consciência minha e determinação minha. Sou eu que tomo o passo. Sou eu que tomo a decisão para viver nesse fruto sobrenatural, porque ele já está dentro de nós. Todos os frutos, né, que está lá em Gálatas, está dentro de nós. É nós que temos a responsabilidade de ativar ele e de exercer esse fruto. Amém? Então, o fruto da alegria que vem do Senhor é sobrenatural. Quem determina e ativa isso somos nós. Da mesma forma que decidimos andar em amor, obedecendo ao fruto do Espírito que já está dentro de nós, assim a alegria é quando andamos pela fé, praticando o que a palavra de Deus diz. O que eu citei antes, em Salmo, capítulo 16, versículo 8. Acho que os meninos não vão nem colocar mais, que eu não olhei para lá. Sempre tenho o Senhor diante de mim. Com Ele à minha direita, não serei abalado. Vai passando. Por isso o meu coração se alegra, e no íntimo exulto, mesmo o meu corpo repousará tranquilo. Pode passar. Porque tu não me abandonarás no sepulcro, nem permitirás que o teu santo sofra decomposição. Tu me farás conhecer a vereda da vida, a alegria plena da tua presença, eterno prazer à tua direita. Aleluia. Então nós temos a certeza que o nosso Deus está conosco, mesmo nas circunstâncias mais difíceis, mesmo nas circunstâncias mais... Então, meditar na palavra de Deus, precisamos ter consciência de que Deus está conosco, precisamos ter consciência da presença de Deus em nós, precisamos andar em espírito, ter consciência da alegria do Senhor, meditar no que Deus já conquistou ao nosso respeito, meditar que nós somos mais do que vencedores. Uma vez mais do que vencedores, jamais nós devemos comemorar chorando. A gente triunfa em alegria. Deus, como eu falei, Deus não vai te encontrar na atmosfera do medo. Ele vai te encontrar e vai te galardoar na atmosfera da fé. Amém?